Geralmente os problemas que chegam na mesa do profissional de RH são problemas que envolvem pessoas. Mas não quer dizer que esses problemas são causados por essas pessoas, né? Não são necessariamente problemas que se resolvem com ferramentas de gestão de pessoas. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos processos de trabalho da empresa. Por exemplo, falta de planejamento é um dos problemas que gera problemas com pessoas. Processos confusos de trabalho, onde eu não sei o que eu faço, eu não sei quem é que vai fazer antes de mim, eu não sei quais as tarefas que faltaram antes de chegar em mim. Equipe que trabalha sem liderança clara, quem é que manda em mim? É o colega de trabalho, ou é um gerente, é o dono, é a esposa do dono, é o fornecedor que chega aqui, é o irmão, é quem, né? Tarefas repetidas, gerando sobrecargas, então você tem várias pessoas na empresa que fazem a mesma coisa, e isso você faz perder tempo, desperdício de recursos, e aqui a lista é gigante, né? Então, hoje eu vou apresentar para você algumas das ferramentas que eu uso e que me ajudam a evitar esses terríveis problemas com pessoas, né? São as ferramentas de gestão. Porque a ferramenta de gestão, ela vai justamente resolver esses problemas para não chegar nas pessoas. Eu sou Ilka Miranda, sou consultora sênior, trabalho com gestão estratégica de pessoas há 14 anos e estou aqui para apresentar para você no episódio de hoje como ferramentas de gestão podem ajudar o consultor de RH. As ferramentas de gestão, elas são particularmente são as minhas queridinhas, porque eu não falo com uma pessoa antes de analisar o processo de trabalho dela, se existe alguma falha nesse caminho aí, porque muitas vezes ela está passando problemas que não foram originados por ela, né? E o que é que eu quero apresentar inicialmente, não é? Que as ferramentas de gestão, né, quando a gente fala assim, logo as pessoas pensam, né? Pronto, eu como administradora de formação, eu entendo claramente, né, os fundamentos da administração, como é que uma empresa deve funcionar. Eu entendo que administrar é planejar, organizar, dirigir, controlar a empresa. Então, de fato, para o administrador, né, ter essa noção do funcionamento geral da empresa fica mais fácil. Mas nem sempre a pessoa que está no RH, né, a pessoa que é um consultor de RH, vai ser um administrador. Às vezes ele é um psicólogo, às vezes ele é um contador, não é? Alguém que trabalhou em contabilidade, que foi para o setor pessoal, trabalhou ali no setor pessoal, gostou, foi trabalhar numa empresa e não está se identificando muito com aquela parte burocrática, mas gosta da área de setor pessoal e agora quer ser consultor, ou já está sendo. Ou alguém até pedagoga. Pode ser que tenha alguma pedagoga que está sendo ali consultora de RH, que tem experiência na área, já trabalhou no setor pessoal como auxiliar administrativa e tal, e hoje está fazendo consultoria, ou quer fazer. Então, não importa, né, qual é a origem da sua formação aí, né, se você é uma profissional de RH, então eu acredito que você vai entender que os problemas que você trata não são só problemas de pessoas, né? E é esperado do consultor que ele consiga entender de fato onde é o problema. Se você lembra da aula anterior, que eu falei de diagnóstico, então é esperado do profissional, né, a profissional de RH, que ela consiga fazer o diagnóstico, identificar o problema e trazer a solução. Então, e se essa solução ela precisa de uma intervenção na parte de gestão, então é importante você ter essa noção, tá certo? Mas aqui a gente não vai falar de administração de uma forma geral. Mas vamos ficar aqui dentro dessa linha, né, que envolve a parte da estruturação da empresa
para colocar as pessoas. Eu quero só abrir um parênteses, né? Porque assim, lembrando aqui das minhas épocas de aulas, né? Tanto na graduação, na UFRN, como também na pós-graduação. Lá na graduação foi mais importante para mim porque eu trabalhei a base do RH, né? E é importante a gente entender o seguinte: antes, qual é a responsabilidade do gestor? O gestor, ele precisa fazer um planejamento estratégico, não é? Quando vai montar um negócio, eu faço um planejamento estratégico, eu sei qual é o objetivo que eu quero chegar, eu sei quais serão minhas metas, o que é que eu vou vender, como é que vai ser isso no dia a dia, né? Como é que eu vou vender, como é que eu vou atender o meu cliente, o que é que eu vou comprar, como eu vou fazer esse produto chegar até o cliente. Então, essas decisões iniciais é que são o plano de fundo, né? O cenário que é construído para que se contrate pessoas para fazer isso acontecer. E o que acontece? Por que existem tantos problemas com pessoas, né? É porque as pessoas, elas estão entrando nas empresas para trabalhar sem esse plano de fundo estar definido. E não é por maldade. E eu também aqui não quero dar uma de utópica, não. Não quero falar aqui de utopia, dizendo, porque toda empresa tem que já ter. Não, não é a realidade do mercado. No entanto, quando você não tem esse plano de fundo estruturado, você não sabe como é que vai fazer, como é que você vai entregar o seu produto para o cliente, o que é que você vai vender, como vai vender, você tem dificuldades em lidar com a sua equipe. Então, o consultor de RH, ele vai chegar na empresa, se ele encontra uma empresa que está desestruturada, ele precisa ter a capacidade de identificar. Por quê? Para que as suas sugestões de consultoria nas intervenções de RH não sejam frustradas ou mesmo inviabilizadas, porque os processos de gestão estão desorganizados. Então, aqui eu quero que você traga nessa linha. Tá? Então, eu lembrando, né, da época que fui professora, eu lembro que a gente falava muito dessa estruturação. Por quê? Para antes de você chegar nas pessoas. Tá? E aí eu lembrei muito disso, né, que os alunos falavam, tem que ser administrador para fazer gestão de pessoas, porque tem que organizar a empresa para poder as pessoas funcionarem. Né? A não ser que você já receba a empresa organizada, mas a empresa tem que funcionar. Né? De fato é. Então, entendendo que o consultor de RH, ele é um profissional estratégico, né? Por isso que ele tem que ter essa visão de como tem que estar funcionando. E sempre fazer essas perguntas, né? Se a empresa sabe onde quer chegar, qual é a visão de futuro, quais as expectativas, quais as experiências que já teve, que não foram atendidas. Então, é importante o consultor fazer essa pergunta inicial. Sempre que eu vou fazer o diagnóstico, né? Eu começo falando assim, me conte sua história, né? Como é que você chegou até aqui? Né? Como foi que tudo começou? Por quê? Porque a história daquela empresa, ela fala por que ela está com esse problema. Né? Então, mesmo que não venham detalhes, mas você vai entendendo, porque isso, aconteceu aquilo. E aí você começa a se posicionar dentro daquela estratégia de funcionamento. Tá certo? Então, conte sua história, é a melhor pergunta que você pode colocar aí no seu roteiro. Tá? Não vou falar de administração, né, aqui como já falei, mas que bem que poderia, quando a gente entende que planejar, organizar, dirigir e controlar é o que o modelo de consultoria vai apontar. Por quê? Porque você vai planejar o que vai fazer, você vai organizar as ferramentas que vai usar, você vai dirigir a execução, se for esse o trabalho contratado. Então, você vai ter que ver se a pessoa está fazendo, quais as dificuldades que ela está tendo, porque um consultor, geralmente ele vai numa empresa preparar aquela empresa para seguir o caminho dela. O consultor não vai lá fazer intervenção e vai embora. Por quê? Não é o ideal.
tá? Muito embora eu já tenha feito algumas vezes, mas não é o ideal. Por quê? Porque a empresa ela precisa adquirir a competência para que ela possa desenvolver suas soluções, né? Então, o consultor de RH ele vai na empresa para levar essa competência, para treinar alguém para fazer. Esse é o ideal, tá? Se você foi contratada, né? Como eu já fui algumas vezes, para ir na empresa fazer, beleza, você vai lá, vai fazer. Agora, quem vai dar continuidade? Quanto tempo que isso que você fez vai durar, né? Quando é um manual, né, um manual de regulamento interno, tudo bem, você fez, deixou na empresa, né? Ainda vai. Mesmo assim, tem que atualizar, porque esse manual vai, né, com o tempo, vão mudando as normas, vão mudando as leis, e você vai tendo que fazer alguns ajustes, mas é uma das coisas que você deixa na empresa, né? Tá bom? Mas na maioria dos casos, as intervenções, você vai ter que ensinar alguém a fazer, certo? Então, vamos lá. O que é importante ficar claro para nós aqui, já que estamos falando de processos, tá? De falar das ferramentas de gestão, né? Mas focando aqui no processo que tem que estar organizado. Vamos entender o seguinte: cada funcionário que está ali, né, dentro daquela engrenagem, que uma empresa é comparada a uma engrenagem de uma máquina, que as partes elas se conversam entre si, né? Cada partezinha da empresa se conecta para que ela funcione de forma correta. Todos os departamentos eles precisam estar interagindo, sabendo o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, para que todos possam remar na mesma direção, né? Então vamos entender que todos ali dentro daquele processo são fornecedores e clientes. Eu achei a forma melhor para a gente apontar hoje aqui. Então, entendendo que dentro da equipe todos os funcionários são fornecedores e clientes, vamos pensar nos processos dessa forma. Então, eu olho para a minha equipe e penso num processo. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo de um processo de compra num supermercado de pequeno porte. Médio porte, vou colocar aqui médio porte. Como é que seria um processo de compra? Eu vou citar aqui algumas etapas, eu não sei se você que está me assistindo vai concordar com esse processo, mas é um dos processos que eu entendo que está dentro de uma linha estruturada de lógica de funcionamento. Então, vamos entender. Primeiro, o setor de compras funciona como? Os repositores, né, que ficam lá abastecendo as prateleiras, eles levantam o que está faltando lá em cada seção, né? Faz um levantamento das faltas. Depois, esses repositores passam essa informação para o comprador. Agora, o comprador tem em mãos uma lista com o que está faltando. Depois, esse comprador vai dizer o quê? Vai passar essa lista para um auxiliar de compras fazer as cotações. Entenda que isso é uma empresa já de médio porte, né? Passa para o auxiliar de compras que vai fazer cotações em vários fornecedores. Aí, fez as cotações, o comprador vai negociar o pagamento e fazer a compra, né? Escolher quem é o melhor fornecedor, comparar preços, formas de pagamento, tempo de entrega, coisas lá que vai chegar a um ponto e vai decidir a compra. Depois ele vai fazer o quê? Depois que comprou, ele vai mandar o pedido, né? Porque eu comprei hoje, o produto vai chegar daqui a uns dias, depende do prazo. Vamos dizer que chegue cada 8 dias, eu faço um pedido para 8 dias, eu faço um pedido para 8 dias. Então, eu vou mandar esse pedido lá para o depósito, e o depósito vai ficar com esse pedido lá, esperando essa mercadoria chegar. Depois, estou falando só do processo de compra, tá? Depois vai acontecer o quê? O produto chega. Então, chegou o fornecedor, né, a transportadora, e essa pessoa que trabalha no depósito vai fazer o quê? Pegar o pedido, vai receber a mercadoria, vai olhar se o que veio foi o que foi comprado, vai conferir a nota, vai conferir a quantidade de itens, vai conferir, recebi, pronto. Vamos entendendo que tudo funcionou até aí, né? Porque entendendo que o que foi pedido realmente veio, nem sempre acontece, mas vamos fazer de conta que tudo funciona maravilha, tá? Aí, beleza, chegou a mercadoria, foi conferida, o auxiliar de compras vai fazer o quê? Cadastrar os produtos no sistema,
da entrada, né, ele cadastra os produtos no sistema, dependendo da empresa, envia a nota fiscal para a pessoa que é comprador, que coloca os preços. Às vezes é o próprio funcionário ou é esse comprador, depende do modelo do processo que foi definido na empresa, né? Quem vai botar o preço? Bota o preço na mercadoria, no sistema. Depois vai acontecer o quê? O auxiliar de compras da entrada na nota. Pode ser o contrário também, tá? Pode ser que o comprador já bota o preço depois que deu entrada na mercadoria, o comprador vai lá e faz a formação do preço, depende do sistema, depende de soluções. Então, nesse ponto aqui, vai depender do critério da empresa. Mas entenda como deu entrada na mercadoria, né? Nessa entrada da mercadoria tem outras coisas, agendamento de boletos, né, no financeiro, tem muita coisa, mas vamos focar aqui no produto. Depois que dá entrada no sistema, o que é que a pessoa vai fazer? Vai liberar o produto para ser vendido. Ufa! Quantas etapas tem esse processo? 10 etapas, considerando a empresa de médio porte, né, que tem um comprador, um auxiliar de compras, uma pessoa no depósito, repositores e tal. E eu perguntaria para você, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Repositor, auxiliar de compras, comprador, o assistente do depósito e quem mais? Pronto, vamos botar 4 pessoas. 4 pessoas envolvidas nesse processo de compra de um pequeno supermercado. Aí você, médio porte. Aí você pensa o seguinte, Ilka, tudo bem. Vamos imaginar, nós estamos falando aqui de quê? Ferramentas de gestão, tá? Então, o fluxograma de um processo é uma ferramenta de gestão que deve ser implementada. O fluxograma ele vai fazer o quê? Ele vai estudar como é o processo de compra dessa empresa. Eu acabei de citar para você 10 etapas, 10 passos que envolvem 4 pessoas. E eu também falei para você que um é fornecedor e o outro é cliente. Então, imagine. Nesse caso que nós citamos aqui, quando a gente fala dos repositores, o repositor levanta as faltas e passa para o comprador. O que aconteceu aqui? O repositor foi um fornecedor de informações para o comprador fazer o pedido. Então, sempre num processo existe isso. Existe a pessoa que fornece informações para que outra pessoa possa dar o encaminhamento das tarefas com base numa informação anterior. Por quê? Porque essa forma de fazer é o que vai trazendo uma segurança para o processo. É o que vai fazer com que a empresa tenha as informações corretas, que a empresa saiba o que está funcionando, o que está acontecendo correto e o que não está. Então, você imagine o seguinte, aqui nesse caso do processo de compra, tá? Imagine aqui uma falha nesse processo, uma falha só. Por exemplo, eu coloquei aqui uma situação muito comum, eu poderia citar vários problemas nesse processo que gera outros problemas com a equipe lá na frente. Olhe como é importante você ter noção de ferramentas de gestão, né? Aí, veja bem, imagine que o auxiliar de compras, tá? Não deu entrada na nota fiscal no sistema. Enviou os produtos para exposição, por quê? Porque não teve tempo, estava tudo muito corrido e o pessoal que vai vender, o vendedor que tem que atingir a meta, o que ele faz? Cadê o produto? O cliente já está procurando e eu quero esse produto porque acabou. E aí a mercadoria chega lá no salão para ser vendida sem dar entrada. Quais os problemas que vão acontecer por causa do não cumprimento desse processo? Ou seja, o fluxograma organiza o processo,
Mas esse processo é organizado, mas é guardado lá na gaveta ou não é dada a importância devida. Porque pense, eu citei para você 4 pessoas envolvidas nesse processo. Ilka, mas a minha empresa não é tão grande. Não tem 4 pessoas envolvidas no meu processo de compra, só tem 2. Eu e mais uma pessoa. Não tem problema. Com certeza, só tem 2 pessoas, porque a quantidade de produtos que você compra é uma quantidade que dá para vocês 2 controlarem. Então, uma das 2 vai fazer uma parte, a outra pessoa vai fazer a outra, mas o processo tem que acontecer. O pedido tem que ser informado, porque quem vai conferir quando chegar tem que saber o que foi pedido, porque pode ter vindo produtos por um preço que não foi combinado, uma quantidade que não foi combinada. Eu poderia citar várias possibilidades de problemas. Problemas que vão aparecer lá na frente. Às vezes o problema nem estoura na mão de quem errou. Às vezes estoura lá na mão, lá na frente. Vamos aguardar aqui que você vai ver onde apareceu o problema como é que a dor vai chegar no consultor de RH. É uma história, mas é uma história que é real, viu, gente? Isso aqui acontece todo dia nas empresas. Pelo menos algumas que eu passo, viu? Acontece. Olha só os problemas que podem acontecer só porque o auxiliar de compras não deu entrada naquela nota. Vamos lá. Vou citar alguns, mas tem muito. Eu botei uma reticência aqui porque é muita coisa que pode acontecer por causa disso. O produto vai ser vendido sem dar entrada, você concorda? Ele vai ser vendido. Por quê? Porque o vendedor quer atingir a meta. Como ele vai passar lá no sistema se não foi dada entrada? Simples. Ele vai ficar com estoque negativo. Vai ser vendido com estoque negativo? Pode ser. E se ele chega lá no caixa e o sistema não permite vender com estoque negativo? Aí o caixa não vai passar a venda. Você vai gerar outro problema. Por quê? Porque o cliente vai ficar lá esperando alguém dar entrada porque não passa o produto com estoque negativo. O cliente vai ficar parado esperando. Se no caso de um supermercado, vai ser uma feira. Aí no meio do carrinho lá tem um produto que não passa, estoque negativo, e o carrinho, a feira não vai passar. Por quê? Porque aquele produto não está cadastrado. E aí, o cliente vai fazer o quê? Vai ficar esperando? Não. Provavelmente ele vai deixar o carrinho lá, vai embora e vai ser um caos, né? Então, olha só o monte de problema que pode causar uma decisão. O valor a pagar do fornecedor não foi lançado no sistema, porque se eu não der entrada na nota, a empresa não registrou que o produto chegou, certo? Lembrando que o produto pode ter mudado de preço e pode ter ido para a prateleira ser vendido pelo preço que estava anteriormente, porque nesse momento o nosso país trabalha com inflação. Então, não é nem quando chega o produto que tem que ver se mudou o preço, agora é todo dia, né? Como antigamente. O que mais? O boleto de pagamento não vai ser agendado, provavelmente vai ser protestado, porque se eu não disse que chegou o produto, não agendei o boleto, ele não vai ser pago. Então, ele vai ser protestado. A não ser que ele não seja agendado, mas seja colocado na pasta de contas a pagar e alguém pague sem ele estar registrado. É uma forma de identificar o problema lá na frente. Tá certo? Então, pelo menos, se a pasta de contas a pagar estiver organizada, você vai perceber o erro ali. Se não tiver organizada, meu amor, aí, se coincidentemente o boleto ficou junto com a nota, lá na gaveta do auxiliar de compras, lá no depósito, não chegou nem no escritório, aí o problema vai só aumentando a gravidade. O comprador... veja bem, não deu entrada, não registrou, mas vamos dizer que lá na frente achou o boleto, pagou, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Por quê? Porque o produto não entrou no estoque, o comprador não vai saber fazer os pedidos, porque ele não sabe mais o que vendeu, ele não sabe mais o que comprou. Ilka, mas a venda está registrada. Então ele vai saber o que vendeu, mas ele não vai saber o que comprou, né? Por quê? Porque ele não deu entrada. Então, cada coisa que o processo vai sendo boicotado por causa da decisão de alguém,
vai gerando um problema na mão de alguém. Por exemplo, um cliente parado lá no caixa. Aí, por que esse cliente está parado lá no caixa? Esse operador de caixa que é lento? Não, é porque um produto não foi cadastrado. Por que esse produto não foi cadastrado? Né? E aí vai se procurar o problema até encontrar o problema e corrigir o problema. E aí eu perguntaria para você, como é que resolve isso? Ainda tem outras coisas, né? Ó, fazer a compra sem ter informação, fazer compras desordenadas, porque se o comprador não tem informação de giro de estoque correta, ou o estoque dele está alto ou está baixo, porque ele não tem noção, né? Então, são várias coisas que acontecem só por causa de uma falhazinha no processo. Como é que se resolve esse problema? Eu vou dizer o seguinte: se a ferramenta de gestão é um fluxograma, né? Quem é que vai ser o guardião desse fluxograma? E aí a gente começa a refletir sobre a estruturação da equipe. Quem é que vai guardar esse fluxograma? Não é guardar na gaveta, não. É garantir que esse fluxograma vai ser seguido. É o gestor da empresa. Ele precisa ser o guardião do fluxograma. Ah, Ilka, mas eu não tenho mais condições de tomar conta. Então você tem que botar o quê? Um gerente. Ah, mas a minha empresa é muito pequena. Eu só tenho 2 funcionários. Se eu tenho 2 funcionários, tem que ser um para fazer e o outro para olhar se está fazendo. Mesmo que seja meio expediente fazendo tarefas e meio expediente para gerenciar, tem que gerenciar. Ah, não vou botar, não, vou botar 2 para fazer e eu vou gerenciar. Ótimo. Então, o dono gerencia. Ou seja, quando o consultor de RH chega na empresa, ele tem que procurar, sabe aquela coisa de como se não houvesse amanhã? Eu vou procurar quem? O guardião dos processos. Porque esse guardião... Ah, Ilka, não tem isso aqui não. Como assim guardião dos processos? É alguém que vai garantir que o processo vai ser seguido. Porque se o processo não for organizado, as pessoas vão trabalhar de forma desorganizadas. Não adianta um consultor chegar numa empresa, entregar um monte de formulários, estatísticas, formas de fazer, não sei o que. Quem é que vai no dia a dia seguir aquilo e prestar contas? É o próprio funcionário? É o próprio funcionário que vai abrir a gaveta, pegar o manual e procurar. Ei, me diga aí, deixa eu olhar aqui minha rotina como é. Não, alguém que tem que fazer. É um gerente, é o gestor, eu não sei quem é. Mas alguém é que vai ter que ir lá, meter a mão e fazer. Né? Então, eu considero que o parceiro principal do gestor de RH, porque eu entendo o seguinte. Vamos lá, vamos considerar algumas situações. Eu sou consultora de RH. Quando eu chego numa empresa que eu vou para organizar um processo que a empresa não tem um gestor de RH para ser treinado para fazer, eu tenho que implantar o processo com quem? Com os operários? Não. Eu tenho que implantar com os líderes ou o gerente. Por quê? Para que esse processo seja dado continuidade, para que seja organizada a estrutura de funcionamento da empresa. Ok? Então, quando a empresa é pequena, que não tem um profissional de RH, eu vou procurar o gerente. Quando é uma empresa já de médio porte, que já tem um profissional que vai ser o consultor de RH, aí eu vou e procuro ele. Então, mas eu sempre tenho que ter o guardião dos processos, o guardião do funcionamento, para que eu resolva, de fato, os problemas com as pessoas. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Só para dar um exemplo para você, eu fiz uma consultoria numa empresa que lá era a seguinte situação. Não dava entrada na mercadoria, no sistema, corretamente, certo? Dava entrada numa parte, na outra não. As contas a pagar não eram controladas nem no sistema, nem numa agenda, eram só colocadas numa pasta, né? Num local, num fichário, para organizar os boletos em datas cronológicas, né? De vencimento. Os produtos eram liberados para venda, sem dar entrada no estoque, isso aqui é um fato real, quer dizer, uma situação real, né, que eu encontrei. Os produtos eram cadastrados sem um critério
de cadastro. Por exemplo, qualquer pessoa dava entrada, tipo, quem tivesse naquele horário que chegasse a mercadoria, ia lá e dava entrada. E a empresa achava aquilo o máximo, entendendo o seguinte, aqui todo mundo sabe fazer tudo. Então, quando precisa, vai um, depois vai o outro, depois vai o outro, e assim naquela empresa todo mundo dava entrada de mercadoria. O que acontecia? O produto não tinha uma padronização. Tinha uns que abreviava, o outro fazia com letra maiúscula, mas esse não é o menor problema. Quando você não tem uma padronização, o que acontece? Quando chega uma mercadoria, eu tenho que pesquisar se aquele produto já é cadastrado. E aí, esse produto não sendo cadastrado, eu tenho que gerar um outro... Ele não sendo cadastrado, eu tenho que cadastrar. Então, quando não existe um padrão, que eu vou procurar o produto, o que acontece? Eu não encontro o produto, mas ele já é cadastrado, mas eu não encontro. Logo, o que eu faço? Crio um outro cadastro. E aí vira uma bagunça o cadastro de produtos. O sistema fica com uma quantidade de itens que não tem cabimento, não tem noção. Tudo errado, sabe? E aí o que acontece? Na hora que a empresa vai fazer um balanço, não faz. Por quê? É tanto erro que o gestor diz assim, eu não vou nem mexer. Isso para falar de balanço. E quando chega um cliente que pergunta, tem tal coisa? Não tem como saber. Você tem que ir lá olhar fisicamente, porque o sistema existe, mas ele não serve para tomada de decisões. Então, esse foi um cenário que eu encontrei, né, na empresa. Quais foram as dores que eu ouvi quando fiz o diagnóstico antes de ir na empresa? Né? Porque isso que eu falei agora, desses 4 problemas, eu só identifiquei quando cheguei lá. Quando eu estava fazendo o diagnóstico, o que foram as dores? Porque lá na minha empresa, olha, os meus problemas são o seguinte, eu só pago as contas atrasadas. Eu vendo, mas eu só pago as contas atrasadas. O estoque é muito fora da minha realidade. Uma hora falta as coisas, outra hora sobra as coisas, se vence. Eu não sei mais o que fazer, porque eu não controlo no sentido de dizer, não pode comprar. Eu quero que compre, eu não quero que falte, mas sempre falta e sempre sobra o que não é para sobrar. Outra reclamação que era, a equipe é irresponsável porque deixa faltar mercadoria. A minha equipe é incompetente, é irresponsável, deixa faltar. E eu escuto isso muito do gestor, né? Esse foi um dos pontos também que eu escutei lá do empresário. A equipe angustiada porque faz as faltas pelo olho, tipo, sabe, vai anotando ali num caderno ou numa folha, onde for, né? Ele vai olhando ali, passa o olho para ver o que é que está faltando, mas a equipe não tem a noção do giro da mercadoria, não analisa relatórios. Por quê? Porque o sistema é todo doido, tem uma hora que o produto tem 3 cadastros diferentes, que você não sabe se vendeu um, se vendeu outro, se vendeu o outro, se está negativo aqui é porque vendeu, é porque está faltando, é porque alguém roubou. É uma bagunça. Então, você imagine que quando eu falo para você uma situação assim, né, um caso específico de problemas de processos, você é para abrir a sua mente para pensar assim, realmente uma empresa bagunçada vai gerar problemas com pessoas. Não tem como a equipe trabalhar motivada numa bagunça, gente. Então, o consultor de RH, ele tem que entender, a missão dele não é só com as pessoas, é com a empresa de uma forma geral, tá certo? Então, tenha essa capacidade de identificar qual o processo que está fora do funcionamento correto, tá? Como foi que nós resolvemos, né? No caso dessa empresa particularmente, nós fizemos o seguinte, organizamos os processos de trabalho, né, da equipe e colocamos uma pessoa para gerenciar, de maneira que de todos aqueles que davam entrada em mercadoria, apenas um ficou com aquela responsabilidade e ali passou a ser guardião das responsabilidades dos outros, onde vai olhar o horário que a pessoa chega, o que é que ela faz, o que é que ela deixou de fazer. Então, dessa forma,
nós garantimos que o processo vai ser feito corretamente. Quando alguém não faz, é percebido por alguém que vai automaticamente dizer por que você fez, ou por que você deixou de fazer, você tem que fazer ainda hoje, ou tem que fazer amanhã, no primeiro bom dia, né? Então, alguém tem que fazer e dar esses encaminhamentos, né? Então, essa foi a forma que nós encontramos para resolver o problema. Ah, Ilka, mas é o seguinte, aqui não tem funcionário suficiente para fazer isso, não. Ah, aqui não tem, não. Aqui não tem gerente, não, Ilka. Eu vou fazer consultoria agora, eu vou chegar lá e vou dizer que tem que ter um gerente. Mas o meu sistema não é bom, não, Ilka. Não, não dá certo, não. O sistema da empresa que eu fui fazer uma consultoria era horrível. Eles controlavam tudo só em planilha. O sistema era usado só para passar a venda. Não tinha controle de nada nesse sistema. Ah, Ilka, mas o processo? Menino, quando eu chego nas empresas, os processos são os mais estruturados possíveis. Mas eles não são colocados em prática. Porque falta alguém para botar, né? Então, eu não sei qual é a objeção que você pode achar, né? A dificuldade que você pode levantar agora para fazer. Mas uma coisa eu quero deixar clara para você. O consultor, ele só entra em ação quando a empresa tem a consciência da dor no bolso. Enquanto a empresa não entender que ela está tendo um prejuízo, enquanto a empresa não entender que aquele processo é errado, que as pessoas não seguem, está dando um prejuízo para ela, ela não vai contratar a solução da consultoria. Porque a consultoria tem uma dor, que é a dor do fazer, é o preço de investir para alguém fazer. Será que é barato ter um gerente? Não. Mas é mais barato ter um gerente do que o prejuízo que dá na empresa por não tê-lo. Então, o consultor de RH precisa sempre ter na sua boca essa mensagem de que o processo tem que estar organizado, ou seja, o processo tem que ser organizado, alguém tem que entrar na jogada aí para fazer o processo funcionar, tá bom? É a história do barato que sai caro, né? O barato que sai caro. Não vou botar ninguém, não. Deus me livre, pagar mais um salário. E quanto que você está pagando de prejuízo por estar comprando errado? Deixando de vender porque está faltando ou deixando de ganhar porque está comprando o que não vende, né? Só aí se paga o gerente. Então, qual é o jeito errado de fazer? É apresentar o abdominal antes de mostrar a foto da barriga de tanquinho, né? É o exemplo célebre. Apresentar para o gestor o trabalho que tem que ser feito antes de apresentar a solução que ele vai gerar. Primeiro apresente a solução, primeiro apresente a saúde, né? Primeiro apresente para o gestor como ele vai resolver aquele problema, aquele prejuízo que ele está tendo, aquele gargalo que ele está tendo. Então, esse é o jeito certo de fazer. Né? O jeito errado é você dizer, você está precisando organizar os seus processos. Você está precisando contratar um gerente. Você está precisando, né? Então, ele vai ver, é um custo, é uma despesa a mais. Então, entender onde é o erro do processo vai ajudar a pessoa a entender o prejuízo que está tendo. Tá certo? Pronto. Qual é o jeito certo? O jeito certo é identificar esse processo e seguir 5 passos que eu vou dar para você aqui agora. Né? Vou dar 5 passos. Depois que você seguir esses 5 passos, você vai conseguir ter um plano de ação para resolver seu problema. Então, o que é os 5 passos são quais? Primeiro, liste o processo da empresa. Né? Qual é o processo? Quais são os processos da empresa? Então, liste lá, processo de compra, divulgação, atendimento online, vendas, sejam quais forem, né? Liste os processos. Quantas pessoas estão envolvidas naquele processo? Né? Quais são as etapas do processo? Como eu fiz o de compras lá no início da aula, né? Eu citei 10 etapas, então quantas etapas tem o seu processo? Você vai listar. Quem é o fornecedor de quem? Né? Quem é que tem que entregar a informação? O que você faz com essa informação? O que você tem que fazer? Quem observa se essa informação está sendo levada adiante, que é o guardião do processo, né? Existe algum processo que não está sendo feito como foi planejado? É uma pergunta que você vai se fazer. Né? Vai fazer ao gerente lá, o gestor, seja quem for, onde você vai colocar esse passo a passo em prática. 4º passo. Quais os problemas que estão
causando por alguém não estar fazendo o que tem que fazer. E o último passo, o quinto, como pode ser resolvido? Então, essa pessoa não está fazendo por quê? Né? Como é que isso pode ser resolvido? Então, você vai seguir esses 5 passos e depois que você seguir os 5 passos, você vai estar com a solução encaminhada. Você vai conseguir, com essas 5 etapas, você vai conseguir estruturar o processo corretamente. A rotina de cada envolvido, naturalmente, você vai estar entendendo e vai conseguir desenhá-las. Como será acompanhado no dia a dia o que eles estão fazendo, é uma coisa que você vai poder sugerir, né? Quem vai acompanhar no dia a dia? Porque se não tem como implantar uma gerência inicialmente, implante o guardião do processo, é uma forma de você já ir encarregando pessoas e quem sabe até promover alguém da equipe para gerente, né? Quem fará o acompanhamento, que seria esse guardião. E, por último, o que é que você vai conseguir também? Você vai ter que definir o que vai ser feito quando alguém não cumprir, né? Quando alguém não fizer o que tem que ser feito. Qual a punição? Como essa pessoa vai ser chamada a atenção? O que é que vai ser feito com ela? Quem vai chamar a atenção dela? Como vai encaminhar? Entendeu? Como aquela coisa. Eu vi que não foi feito. Certo. E daí? Né? Você viu que não foi feito. E o que é que vai ser feito? Vai chamar a pessoa agora para fazer? Ela está indo embora. Eu estou vendo ela indo pegar a bolsa dela para ir embora. E eu estou vendo que ela não terminou aquela tarefa do dia e tem que ser feito no dia, porque senão amanhã vai acontecer isso. Então, o que é que vai ser feito? Você vai fazer? Ela vai fazer? Né? Ok? Simples assim. Fim, né? Terminamos a nossa aula de hoje. E aí? O que é que você achou? Abriu a sua mente, tirou as dúvidas que você tinha, né? Vai seguir os 5 passos que eu dei aqui, né? Identificar processos. Faça isso, você vai conseguir implantar uma ferramenta de gestão, né? Que é de fluxograma. Você vai conseguir resolver um problema e ainda vai ficar muito bem na foto. Que tal? Gostou da ideia? Então, agora é com você, né? Lembre-se que no RH+, você vai encontrar vários processos que vão lhe ajudar a estruturar a empresa. Hoje foi apenas um pingo, né, no oceano de possibilidades que você tem se você se dedicar, tá bom? Então, até a próxima aula, terça-feira, você já sabe, encontro marcado com RH+.